Shalom, minhas irmãs e meus irmãos, é um prazer muito grande poder falar com vocês. Hoje eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou ex-pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero contar aqui para vocês as razões pelas quais não sou mais pastor da Igreja Adventista. Tudo começou no final do ano de 2001, quando eu estava meditando num texto das Escrituras, lá em 1 João, capítulo 4, versos de 1 a 3, eu estava meditando, e quando eu li esse texto, eu fiquei muito intrigado com esse texto, porque ali nos diz o seguinte: todo aquele que diz que Jesus não veio em carne, este é o anticristo. Todo aquele que ensina que Jesus não veio em carne, este é o anticristo. E eu fiquei meditando naquele texto, comecei a orar com mais intensidade, e aquilo me intrigou demais. E as portas do céu se abriram para que eu então pudesse compreender, porque eu pensava assim: mas toda igreja ensina que Jesus veio em carne, mas será que existe alguma igreja que ensina que ele não veio em carne? E aí então eu me deparei com um livro chamado 1888 Reexaminado. E esse livro, ele trata de uma conferência que houve na Igreja Adventista em 1888. Ali fala de uma mensagem do pastor Jones e o pastor Wagner. E esses dois pastores pregaram sobre Romanos, capítulo 8, verso 3. E ali dizem, no livro de Romanos, né, que Jesus, ele veio na nossa carne pecaminosa, não é? Ele veio na semelhança da carne pecaminosa. E ali eu vi então que essa palavra, todo aquele que diz que Jesus não veio em carne é o anticristo, começou a fazer algum sentido. E eu fui lendo todo esse material e compreendi a mensagem de Jones e Wagner, que estava baseado nesse texto de Romanos 8, verso 3, aliás, em todo o livro de Romanos, em vários outros textos da Bíblia, lá de Hebreus também. Eu comecei a compreender que nosso Salvador, ele veio na natureza humana, ele veio na natureza humana pecaminosa. Como é que pode alguém vir na natureza pecaminosa e não ser um pecador? E eu fui entendendo que o nosso Salvador, ele tinha caráter santo, caráter puro em carne pecaminosa. A mente do nosso Salvador era uma mente pura, uma mente santificada, mas em carne pecaminosa. Então Jesus não precisou nascer de novo, Jesus não precisou se converter. Ele tinha, desde a infância, uma mente pura, um caráter puro, caráter santo. E ele, então, se manteve puro os 33 anos e foi vitorioso. Agora, o poder que estava em Jesus para a vitória é o poder que ele agora quer me dar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele conseguiu vencer a natureza dele, porque ele tinha a mente de Cristo, ele tinha a mente do Mashiach. Então é isso que nós temos que ter, a nossa mente precisa ser redimida, restaurada. Nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então eu compreendi a mensagem do terceiro anjo. No livro Eventos Finais, na página 200, Ellen G. White diz assim, que a mensagem de Jones e Wagner é a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da justiça pela fé.
Então, o que acontece, meus queridos irmãos? Ao você receber a justiça de Cristo, você passa a ser transformado, até que a sua mente seja completamente transformada na mente de Cristo. Então, nós passamos a ter o caráter de Jesus, o caráter de Yahushua. Quando eu vi essa mensagem, eu vi uma grande esperança. Eu posso agora, com os meus pecados, com os meus defeitos, ser um homem vitorioso como Jesus foi. Então Jesus passou a ser para mim um exemplo. Ele não era apenas agora um substituto. Ele era então um exemplo para mim e também meu substituto que morreu na cruz do Calvário. Ao eu receber a Jesus na minha vida e começa a habitar em mim, eu passo a ter a mesma vitória que ele teve também. Jesus, então, é a minha vitória. A minha vitória do quê? O que nós precisamos vencer, meus irmãos? Nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos vencer os defeitos do nosso caráter, os traços objetáveis da nossa vida, nossa alma. Então, Jesus, Yahushua, é a nossa vitória. Essas são as boas novas. Eu fiquei muito feliz, irmãos, de conhecer o Evangelho verdadeiro. E percebi o quê? Que todas as igrejas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava ensinando o anticristo. E eu era pastor de uma igreja que defendia o anticristo. Aquilo me deixou em choque. E eu fiquei muito atribulado com isso. Porque ao mesmo tempo que para mim era uma grande esperança de saber que agora eu posso vencer, eu encontrei o caminho para ser puro e para ser santo. Porque, meus irmãos, nós sabemos, quem lê as escrituras sabe, só entra no céu quem é puro, só entra no céu quem é santo. E eu não encontrava um meio de ser santo, de ser puro. E encontrei nisso, que se Jesus habitar em mim, ele vai me dar a vitória que ele teve quando habitou em carne pecaminosa. Ao ele habitar em mim, ele reproduz a mesma vitória. Aquilo eu fiquei assim, eu estava muito feliz, estou até hoje muito feliz com essa mensagem linda que nós podemos vencer mediante nosso Salvador. Ele pode então nos dar essa vitória. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Começou uma perseguição muito forte dentro da igreja que eu estava. E eu me lembro num concílio pastoral, só de pastores, isso em fevereiro de 2002. E a mensagem estava sendo direcionada para mim, um pastor da divisão sul-americana. Ele começou a pregar assim, meus irmãos: esqueçam essa história de Jones e Wagner. Esqueçam essa história de que se Jesus veio em carne pecaminosa ou não. Isso não importa. Vamos falar do amor de Jesus. Ele começou assim a mensagem dele. Teve uma altura que ele começou a fazer assim um apelo meio que direcionado para os pastores. E disse o seguinte, e eu acredito que ele estava dizendo isso para mim. Ele estava dizendo isso aí tudo para mim. Ele falou assim: nós pastores da igreja adventista ganhamos 4 a 7 mil reais por mês. A igreja é uma mãe. Falou que a igreja era uma mãe. Que ele tinha estudado na igreja, que os filhos dele todos haviam se formado na igreja. A igreja é uma mãe. E teve a capacidade de dizer o seguinte: vocês não vão encontrar uma boquinha, olha bem o termo, uma boquinha dessa em lugar algum. Então chegamos a essa situação, meus irmãos. E depois eu fui chamado, né? Tem muita história aí, tem muita coisa para falar para vocês, né? Sobre toda essa trama do meu desligamento da obra.
e por fim eles acabaram me dispensando. Mas na hora de eu assinar a minha rescisão, eles fizeram o seguinte, o tesoureiro fez um apelo para mim, ó, se você esquecer, deixar de pregar esse assunto e não pregar nunca mais, eu posso colocar você em outro lugar. Eu posso transferir você e a gente rasga tudo isso daqui. Eu falei, ó, pastor, eu falei para ele assim, eu não posso trair a minha consciência. Eu não posso trair a minha consciência. Eu preciso seguir a minha fé. Por gentileza, me dê aí a rescisão que eu vou assinar. Muito querido até o pastor, foi muito gentil comigo. Mas não posso trair o meu Salvador. Não posso trair o meu Redentor. Eu não posso ficar sendo pastor de uma igreja nestas condições de trair o próprio Salvador. Eu quero aqui, meus irmãos, dizer para vocês que estudem essa mensagem de 1888. Ellen G. White fala que essa mensagem ela veio para sacudir, e tudo que tem que ser sacudido, sacudido será. Essa mensagem ela vem para sacudir o indivíduo. Ela vem para mexer com o ser humano. E mexeu muito comigo. Essa mensagem mexeu muito comigo. E ela diz ainda o seguinte: uma mensagem prevalecerá sobre a outra. E essa mensagem, Cristo, nossa justiça, prevalecerá sobre todas as demais. Essa mensagem é que vai iluminar o mundo. E estou muito feliz, irmãos, porque o caráter de nosso Salvador pode ser formado completamente em nós. O caráter celestial de Yahushua pode ser formado completamente na minha vida e na tua vida. E há esperança para mim, há esperança para você. Renda-se completamente ao nosso Salvador, porque a igreja dele é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O nosso Salvador está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar, deixe que ele entre na sua vida. Que o nosso Salvador apodere-se de sua alma, que ele faça esmiuçar o coração de pedra. Ele vai remover de ti todos os defeitos do seu caráter. E você vai ter rios de águas vivas dentro de você. Permita-se isso, meus irmãos. Com esse caráter puro e santificado, você então estará preparado para viver a vida eterna. Tenham todos um dia maravilhoso, em nome do Messias, Yahushua. Aleluia.